Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Peixeira da Silveira, este aqui é o canal Resenha Forense, e hoje eu venho trazer mais comentários aqui, então, ao Código de Processo Civil. Já vou, então, sair da tela aqui e vou colocar o código para a gente ler, tá bom? Com licença, então, pessoal, saindo de cena aqui, e entrando em cena os comentários ao CPC. Hoje a gente vai comentar os artigos 108 a 112, certo? A gente vai comentar aquele capítulo 4, que trata da sucessão das partes e dos procuradores. Já de antemão, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, certo? O primeiro deles é o seguinte, reparem, parece bobo, mas reparem que o código fala de sucessão não só das partes, certo? Mas também o código fala de sucessão dos procuradores, ou seja, ele regula tudo no momento só. Se que o grifo fica errado aqui, errado não, né? Mas fica meio torto, meio feio, porque eu estou no mouse, então eu peço desculpas por isso, tá bom, pessoal? E aí eu já gostaria de trazer outra afirmação. A afirmação aqui consiste no seguinte: o Código de Processo Civil Código de Processo Civil de 2015 resolveu um problema técnico que havia no Código de 1973. Vou passar aqui uma lição doutrinária de um autor chamado Carlos Henrique Soares. Então eu vou escrever aqui, segundo Carlos Henrique Soares, vou colocar ipsis literis, tá? É um comentário ao CPC, e ele escreveu o seguinte: o CPC de 2015 corrigiu o CPC de 2015 corrigiu o equívoco CPC de 2015 corrigiu o equívoco encontrado no CPC de 73, que trocava os termos substituição e sucessão. Então, o Código de 73 fazia uma confusão de palavras, certo? E lembra o nosso autor aqui que sucessão significa alguém passa a ocupar sucessivamente no tempo o lugar de outrem. E substituição, segue o autor citado, significa alguém estar ocupando o lugar. Opa, me equivoquei ali. Alguém, oh meu Deus, alguém, agora sim, estar ocupando o lugar que, segundo algum outro critério, poderia ser de outrem. Poderia ser de outrem, concomitantemente no tempo. Então, sucessão é uma coisa, substituição é outra. Sucessão é alguém passa a ocupar sucessivamente no tempo o lugar de outrem. Substituição é alguém estar ocupando o lugar que, segundo algum outro critério, poderia ser de outrem, concomitantemente no tempo. Esse aspecto temporal é importante e mostra bem a diferença da sucessão processual para a substituição processual. Então, o Código de 73 fazia uma confusão. Ele às vezes falava em sucessão querendo falar em substituição e vice-versa. E aí o autor citado, né, ainda o nosso aqui, ó, o Carlos Henrique Soares ainda diz. Ele ainda diz: a substituição processual é outro instituto processual que nada guarda de relação com a sucessão processual. Aí eu vou fazer uma tabela baseada no que o autor diz, tá bom? Muita doutrina diz isso, mas eu peguei o Carlos Henrique Soares pela didática, tá? E ele escreveu o seguinte, então, ó, substituição processual é diferente de sucessão processual. Sucessão é o que a gente está comentando hoje, mas a gente tem que saber o que é substituição e o que é sucessão. Então vamos lá. Substituição processual, o que acontece aqui? Isso eu estou citando o autor, tá? O Carlos Henrique Soares. Uma pessoa age autorizada por lei
em nome de outrem. Uma pessoa age autorizada por lei em nome de outrem. É dizer, é possível que alguma pessoa possa ajuizar ou defender em uma ação. É possível que alguma pessoa possa ajuizar ou defender em uma ação em nome de outrem. Opa, em nome de outro, como diz o autor, como ocorre nos casos dos sindicatos de categorias profissionais nas relações do trabalho e as entidades, deixa eu corrigir aqui, profissionais, o teclado está um pouco duro, como ocorre nos casos dos sindicatos de categorias profissionais, isso está aí, nas relações de trabalho e as entidades protetoras do direito do consumidor, ou em outros diversos direitos individuais, homogêneos ou coletivos. Isso é bastante comum mesmo na tutela coletiva, né? Certo? Agora a gente vai falar da sucessão processual. Sucessão processual esclarece o nosso autor ele já disse, mas eu vou colocar aqui na tabela para ficar didático, é aquela que pode se dar, pode se dar, pode se dar em razão da vontade das partes ou em razão de causa mortis. Assim, diz o nosso autor, a sucessão processual quando as partes deliberam para que outra pessoa assuma a condição de legitimado. Nesses casos de deliberação das partes para sucessão processual, é necessário observar se os direitos são disponíveis. São disponíveis, pois somente estes podem ter autorização legal para a realização da sucessão. É claro que há mais detalhes, tá, pessoal? Mas aqui é uma forma resumida de mostrar a diferença entre substituição processual e sucessão processual. Deixa eu tirar o zoom aqui para mostrar. Então, vou tentar fazer uma lousa improvisada aqui, tá, pessoal? Então, ó, o nosso autor, o Carlos Henrique Soares, ele nos mostra uma diferença entre substituição processual e sucessão processual. São coisas distintas. E aí a gente consegue ler a lição do autor e trazer aqui para a tabela, né? Diferenciadora. Lembrando que o Código de 73 incorria na confusão, agora essa confusão não existe mais, é uma virtude do Código de 2015. Sucessão significa alguém passa a ocupar sucessivamente no tempo o lugar de outrem. Isso é sucessão processual que ficou aqui no campo direito, ó. A sucessão processual pode se dar em razão da vontade das partes ou em razão de causa mortis. Assim, nós temos sucessão processual quando as partes deliberam para que outra pessoa assuma a condição de legitimado. Isso, claro, quando não for causa mortis, né? Nesses casos de deliberação das partes para sucessão processual, e aí ato inter vivos, né, é necessário observar se os direitos são disponíveis, pois somente estes podem ter autorização legal para a realização da sucessão. E, na substituição, diferentemente, nós temos o seguinte, significa alguém estar ocupando o lugar que, segundo algum outro critério, poderia ser de outrem, concomitantemente no tempo. E aí o autor diz, né, a substituição processual é outro instituto processual que nada guarda de relação com a sucessão processual. E aqui, ó, no campo da substituição processual, depois da definição que o autor deu, a gente consegue entender a tabela, ó. Uma pessoa age autorizada por lei em nome de outrem. É dizer, é possível que alguma pessoa possa ajuizar ou defender em uma ação em nome de outro, tá? Assim no livro aqui que eu peguei com o texto deste autor. Eu vou até conferir. É possível, deixa eu achar aqui, eu falei da substituição.
É possível que alguma pessoa possa ajuizar ou defender em uma ação em nome de outro, como ocorre nos casos dos sindicatos de categorias profissionais nas relações de trabalho e as entidades protetoras do direito do consumidor ou em outros diversos direitos individuais homogêneos e coletivos. Tá? Vejam, a matéria não é tão simples, mas é bom a gente saber que tem essa diferença entre a substituição e a sucessão processual. Dito isso, aí eu já fico mais à vontade para falar com vocês sobre a sucessão, agora eu vou colocar no zoom certo, ó, da sucessão das partes e também dos procuradores, tá? Dada essa premissa aqui, aí eu fico à vontade para avançar na nossa matéria e, de fato, comentar então os primeiros dispositivos. Vamos lá. Artigo 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Então aqui a gente pode concluir o seguinte, né? Conclusão. A sucessão processual de partes por ato volitivo deve respeitar a legalidade. Se a lei proibir, não caberá sucessão voluntária de partes. Certo? É bem simples o artigo 108, não há muito segredo. Artigo 109. CAPT. Um artigo aqui já mais carregado, né? Nós temos 3 parágrafos e o CAPT. Vamos começar com o CAPT, naturalmente. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Conclusão. Conclusão. Na verdade, eu não vou nem dar conclusão, vou dar um exemplo. Exemplo. Se diz proprietário de um veículo. A promove ação contra B, dizendo-se dono do carro. E com B está. No curso do processo, B aliena o carro, vou colocar vende o carro para C. Entenderam o exemplo? Vejam, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, e no nosso exemplo, a alienação do carro por ato entre B e C, um ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Isso significa o seguinte: A continua autor, B continua réu. C não é parte. C jamais será parte. É claro que depois pode surgir um novo processo, tá? Com C sendo parte, mas aquele não é parte. Aqui eu vou colocar uma observação. Observação. O exemplo narrado traz um famoso caso de alienação de coisa litigiosa, quando algo está em litígio. E o nome disso, em doutrina, a gente estuda em contratos, até me falhou agora. Ah, lembrei. Vou até tirar. Traz um famoso caso de evicção, certo? Quando os senhores estudarem contratos, verão essa palavra aqui, ó, evicção. Evicção é justamente isso, né? Uma perda da coisa diante de um ato judicial, na maioria das vezes. Nada impede que seja um ato administrativo, a doutrina dá o exemplo da blitz. Certo, pessoal? Ok? Isto é evicção. Parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Então, conclusão. Na lógica do CAPT, caso haja, por exemplo, uma cessão, vou colocar uma assunção de dívida, o credor, autor, ou vou colocar assim, demandante,
deverá aceitar a troca de réu. Vamos colocar assim. Vou tentar dar um exemplo aqui. Exemplo. A é credor de B, certo? B deve para A quantia deve para A quantia vai ficar assim. B deve para A quantia de R$500. C procede com assunção de dívida, com assunção da referida dívida, da referida dívida. C só sucederá o polo passivo da cobrança. C e somente C, o autor, que é o A, aceitar, certo? Trata-se de um caso aceito, de um caso assim, vamos colocar assim, trata-se de um caso de sucessão voluntária que a lei permite. Lembra que a gente leu há pouco tempo no 108, olha, no curso do processo somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei, pois aqui nós temos um caso expresso em lei, ó. O parágrafo 1º, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Nas entrelinhas aqui, o código está falando, olha, se a parte contrária aceitar, aquecer, tudo bem, certo? É uma interpretação que a gente pode extrair aí do parágrafo 1º do artigo 109. Parágrafo 2º. O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Vou colocar só uma observação aqui. Observação. Conferir gravações neste CPC comentado do canal Resenha Forense a respeito de intervenção de terceiros. Certo, pessoal? Eu vou deixar para falar da assistência posteriormente, tá? E aí vocês vão entender. Mas não custa nada ler o parágrafo 2º de novo, né? O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, ok? Confiram depois as gravações aqui na playlist sobre intervenção de terceiros. Finalmente, parágrafo 3º, estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Então, eu vou colocar aqui uma explicação. Na verdade, eu vou colocar assim, ver exemplo dado no artigo 109, onde falamos de evicção. Naquele exemplo narrado, lembra do exemplo que eu dei? Ó? A se diz proprietário de um veículo. A promove ação contra B, dizendo-se dono do carro. Ele vai discutir o domínio do veículo, que com B está. O carro está com B. No curso do processo, B vende o carro para o C. A continua autor. B continua réu, C não é parte. Vejam. Se o pedido de A for procedente, C, que não era parte, sofrerá, vou colocar assim, estará sujeito aos efeitos da coisa julgada. Certo? Mesmo, vou até grifar, mesmo que não tenha sido parte. Isso chama muita atenção na doutrina, tá? A coisa não é tão simples assim. O exemplo aqui até é bastante claro, mas vocês vão ver muitos debates na doutrina. Esse assunto é extremamente debatido em doutrina. Né? O efeito da coisa julgada contra terceiros. Né? Se aí é um terceiro, a rigor. E a coisa julgada atinge o terceiro. Ou seja, né, para deixar claro, C perderá o veículo, já que a coisa julgada afirma basicamente o seguinte: A tem o domínio da coisa. Entenderam? Vou até colocar uma observação. Observação. Estudem o fenômeno da evicção. Mais uma vez aqui a evicção dando as caras, né?
artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Então, aqui nós temos a morte, vou até destacar aqui, ó, morte como fato jurídico stricto sensu. Vou colocar aqui como fato jurídico processual stricto sensu. A morte é um fato jurídico e ela traz vários efeitos, né? No âmbito civil, por exemplo, ela abre a sucessão, ela também autoriza o pagamento de um seguro de vida, por exemplo. Aqui no processo civil, dentre outros efeitos, nós temos esse aí, ó, ocorrendo a morte de qualquer das partes, e nós estamos falando aqui de partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. E aí a lei diz, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, meus amigos. Peguei o artigo 313, parágrafos 1º e 2º, e coloquei aqui, para a gente ler. Fica mais fácil. Olha aí, ó, 313, parágrafos 1º e 2º. Vamos ler? Artigo 313. Suspende-se o processo. Número 1, inciso 1º, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Vamos grifar o que nos interessa? Aqui nós estamos falando de morte de qualquer das partes. E aí o dispositivo menciona o 313, parágrafos 1º e 2º. Então vamos ler o que interessa aqui para a interpretação do artigo 110. Suspende-se o processo pela morte, nós não estamos falando agora de perda da capacidade processual, pela morte de qualquer das partes. É do que estamos falando aqui agora. Na hipótese deste inciso 1º, que a gente leu aqui, eu vou até mudar de cor para ficar mais didático. Ó. Na hipótese do inciso 1 do 313, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. O 689, vou mudar de cor, nos termos do artigo 689. Olha, opa, peraí, gente. Estou um pouco perdido aqui ainda. Nos termos do artigo 689. O 689 eu também coloquei aqui, ó. Olha o que diz o 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Ou seja, vamos escrever? Ou seja, a habilitação. Tá? Tem que fazer a habilitação. Então, morreu a parte, qualquer parte, neste caso, o juiz suspende o processo e, observando o 689 do CPC, procede com a habilitação também, certo? Mas, professor Marcelo, e se não for ajuizada a habilitação? O código responde, olha, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, então, não ajuizada a habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão, o juiz determina a suspensão do processo, observando-se o seguinte, Marcelo, quem morreu foi o réu, falecido o réu, o que o juiz faz? Intima o autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, caso o inventário não tenha sido aberto, não é mesmo? No prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. É um prazo bastante confortável aqui, tá? 2 a 6 meses dá para cumprir. Agora, falecido o autor, o que acontece? Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor, ou se for o caso dos herdeiros, caso não tenha sido aberto o inventário, não é mesmo? Pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Perfeito? Entenderam? Essa é a solução do código. Então, a gente observou, a gente fez o que um leitor de lei seca tem que fazer. A gente foi na parte citada pelo código para citar um outro trecho do código. Então, ocorrendo a morte de qualquer das partes, nós teremos a sucessão processual. Olha a sucessão aqui, ó. Pelo espólio ou pelos sucessores, conforme o caso, né? Haja ou não inventário aberto, observando ainda essa regrinha essa que a gente já estudou aqui, além do 689 que fala da habilitação, certo? Eu espero que vocês tenham entendido bem o recorte que eu fiz aqui, respeitando a nossa leitura comentada, tá bom?
Artigo 111, voltando aqui ao fluxo certo do nosso CPC comentado. Caput. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Vamos ligar a tecla SAP aqui, ó. É dizer. Opa, é dizer. Se fulano revoga o mandato outorgado ao, ou melhor, outorgado a seu advogado, vamos mudar, ele deverá constituir no mesmo ato um novo advogado. Ora, fulano não tem capacidade postulatória, minha gente. Fulano precisa de um advogado. Obviamente, né, pessoal? Se fulano for advogado, poderá assumir a causa para seu próprio interesse. Ou melhor, poderá proceder com a atuação chamada causa própria, né? A gente até estudou no vídeo passado, né? Vídeo anterior, aqui do nosso CPC comentado. Tá bom? Então, você vai revogar o mandato do seu advogado? Tudo bem, mas no mesmo ato, traga um novo advogado, né? Já nomeia outro. Parágrafo único. Marcelo, o que acontece se houver revogação do mandato, mas não for constituído novo advogado? O Código responde no parágrafo único do artigo 111, ó. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, então a parte tem o prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no 76. Eu sei que a gente já estudou o 76, mas não custa nada, né, minha gente? Coloquei ele aqui, ó. Deixa eu aumentar a nossa seta. Olha o que eu fiz. Um bom leitor, um leitor que não é preguiçoso da lei, tem que fazer isso. Vamos ver o artigo 76. Como a gente já comentou, pessoal, só uma leitura rápida, tá bom? Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, vamos fazer um jogo de cor? Se for descumprida a determinação, se o processo está na instância originária, ou o processo é extinto, se a providência cabe ao autor, ou o réu é considerado revel, se a providência lhe cabia, ou o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, conforme o polo em que se encontrar. A gente já fez esse comentário antes, não é novidade nenhuma aqui para vocês, tá? A gente já falou do 76. Agora vamos mudar de cor aqui, ó. Descumprida a determinação em fase recursal perante o TJ, ou perante um TRF, ou mesmo perante STJ ou STF, o relator não conhecerá do recurso, se a providência cabia ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência cabia ao recorrido, certo? Isso aqui é só uma leitura rápida, só para fazer aquele refresco aí, tá, pessoal? Voltando então, o último dispositivo do dia, o 112. Deixa eu voltar a cor amarela aqui. O advogado poderá... Agora a gente vai falar do contrário. Ó. No 111 a gente falava da parte revogando o mandato do advogado. Agora é o contrário. É o advogado abrindo mão de sua atuação. Ó, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista neste código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie o sucessor. Então o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, tá? A lei não traz prazo nenhum, só que ele tem que provar que comunicou a renúncia ao mandante, para que o próprio mandante, obviamente, nomeie um sucessor. E vejam, embora ele possa provar, deixa eu fazer um destaque aqui, ó. Embora, notem isso é muito interessante. Embora o advogado possa renunciar ao mandato a qualquer tempo, e... peraí, ficou bem torto isso aqui, hein? Meu Deus, espera lá. Embora o advogado possa renunciar, olha aqui, ó, a qualquer tempo, percebam isso, o código traz um prazo. Isso é interessante, né? Ó. Embora seja a qualquer tempo, o código traz um prazo para que o advogado permaneça, por cautela, como advogado da parte. Como é que funciona? Olha o que diz o parágrafo 1º. Ó. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante,
Mas isso é só para evitar um prejuízo. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Eu acho que vocês já entenderam, mas um exemplo é sempre bom, né? A é advogado de B. A renuncia ao mandato, certo? Ele pode fazer isso, ó. Ele pode fazer isso a qualquer tempo. Ele tem que provar só que comunicou a renúncia. Tudo bem, ele fez tudo certinho, comunicou B. Mas, notem bem, ó. No dia da renúncia, já corria um prazo recursal. B teria, ou melhor, B tinha ainda 5 dias para interpor uma apelação. Vejam, isso é um ato importante, né? Apelar é muito importante. Meus colegas advogados aí sabem. Eu diria que a cada 10 apelações, 3, 4 são reformadas, né? A gente ainda tem muita estabilidade jurisprudencial. Então, é um ato importantíssimo. Vejam, faltava 5 dias para acabar o prazo. E houve renúncia de mandato. Pois bem, meus amigos, por mais 10 dias, olha aqui, ó, por mais 10 dias, o advogado continua a representar o mandante. Ou seja, cabe ao advogado renunciante proceder, se for o caso, né? Mas geralmente é o caso. Se for o caso, e geralmente cabe ao advogado renunciante proceder, se for o caso, com a interposição do referido recurso, certo? Porque é um ato realmente importante. Nada impede, obviamente, que no ato da renúncia, vou colocar assim, no dia do ato da renúncia, já surja novo procurador. Neste caso, a responsabilidade é do novo advogado. E aí, no exemplo que eu dei aqui, ó, dos 5 dias para interpor a apelação, o novo advogado que vai observar, tá certo? Essa é a interpretação teleológica, eu diria, do parágrafo 1º do artigo 112, tá bom? Parágrafo 2º, dispensa-se a comunicação referida no CAPT, ou seja, essa comunicação referida no CAPT é essa aqui, ó, que comunicou a renúncia ao mandante. Essa aqui, deixa eu colocar em negrito. Ele tem que comunicar, né? Mas dispensa-se a comunicação referida no CAPT quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Eu sei que parece bem simples, mas não custa nada dar um exemplo. Exemplo. A e B são advogados de C. A renuncia. B continua advogado. A renuncia. B continua advogado de C. Certo? Bem simples também. A não precisa comunicar C. Afinal, C já tem, ou melhor, ainda tem um advogado. Ou seja, o senhor B, para não ficar essa sopa de letras aí. Tá certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô evoluindo aqui nesse mecanismo, mas acho que a lousa eletrônica aqui, ainda que no Word, acho que fica melhor, né? Fica mais agradável, tá bom? Aguardo os comentários, deixa o like no vídeo, se inscreva, não esquece de acessar o Apoia-se, ajude o canal Resenha Forense. Um abraço, até mais, tchau!